penso em fazer uma sucessão, em fazer ali uma transferência de patrimônio, que ela não chega a ser uma transferência como aquela tradicional, mas eu não quero também que a minha falta, esse patrimônio seja perdido. Qual é o primeiro passo para tratar e de onde que costuma vir? Vem dos pais para os filhos, como que o filho pode abordar o pai, porque de repente, você está achando que eu vou morrer? E aí? Essa é uma excelente pergunta, Fabélio. Eu até vou voltar um pouquinho atrás para... Acho que é importante a gente contextualizar para quem está nos assistindo. O assunto de planejamento sucessório, inventário, hoje ele está muito... É um ponto alto, é muito debatido. A gente vê as pessoas estão mais abertas, né? Isso, para esse tipo de fala. E justamente por quê? Porque no caso da transferência de patrimônio em razão da morte do titular desse patrimônio, se não se fizer nada, o próprio direito, o direito civil, ele regulamenta, ele faz as regras dessa transferência. E essa modalidade de transferência em razão da morte, prevista lá no Código Civil, é o terror de todo mundo, que é o inventário. O inventário é um processo, e ele é demorado, ele é caro, e ele provoca, em grandes partes dos casos que a gente acompanha, brigas, conflitos entre os herdeiros, entre os irmãos, né? E principalmente no campo do produtor rural, no setor da atividade rural. Por quê? Porque nós temos o grande patrimônio dessas famílias são consistentes em fazendas. Então, quando você vai dividir uma fazenda entre os irmãos, de repente um quer um pedaço, o outro quer a sede, o outro quer outra fazenda, e aí começa a ter ali um conflito. Não é simplesmente pegar, vamos colocar ali 400 hectares, dividido para 4, é 100 hectares para cada um. Isso. Pode ter muita diferença em cada 100 hectares. Mas muita diferença, assim, é impossível você fazer uma métrica que seja igual para todos, tá? Então aí já é um ponto em que se provoca grandes chances de ter um conflito familiar. E então, para se evitar isso, criou-se um mecanismo, né, de fazer esse planejamento, o pai e a mãe, né, fazer isso em vida. É um presente. A gente costuma falar, né, Randolfo, que planejar isso durante a vida, o pai e a mãe, é dar um presente para os filhos. Por quê? Porque você evita ter essa desarmonia, esse conflito ali entre os irmãos. Sabe? E é muito comum, mas é muito comum no dia a dia a gente ver isso. Tá? Então é daí que vem a origem. E aí, com a entrada da segunda geração, terceira geração, né, os filhos, os netos, isso acaba levando esses titulares, então, aí do patrimônio a fazer esse planejamento. Então a gente vê que realmente é as novas gerações que têm buscado isso acontecer. Randolfo, na hora que começa a discutir esse assunto em família, muitas vezes nós temos visto que a discussão já vem porque começa a ter os agregados, e aí estes, como que ficam? É um casamento que amanhã pode acabar. Então, não que a gente está falando que o casamento vai acabar, viu, gente? Mas são situações que ocorrem, porque hoje, de repente, está lá a filha com o marido dela, amanhã pode ter outro marido, pode ter filho do marido aqui junto com ela. Como que esse filho vai ser tratado ali, que às vezes tem uma relação já de longa data, esse filho já foi integrado à família. Então, vem todas estas informações. E estes filhos estão buscando se informar, porque normalmente quando a gente trata do patrimônio rural, ele tem uma carga de emoção muito grande, né? Então, essa questão que você abordou, ela é muito crítica, né? O que a gente tem visto, né, é que alguns produtores, alguns pais, se preocupam apenas em fazer com que os filhos gostem daquilo que eles gostam. Se o pai é pecuarista, já põe o menininho com 2 anos no cavalo. Se ele gosta, se ele é da parte de agricultura,
já põe para andar na colheitadeira, ótimo, isso faz parte, né? O filho tem que ter prazer por aquilo que o pai gosta, que é o primeiro passo para uma sucessão, certo? Porém, existem outras preocupações, que é o quê? É a formação profissional do filho. E uma coisa que eu quero deixar aqui, assim, uma recomendação: o filho tem que ser melhor que o pai, o neto tem que ser melhor que o pai e que o avô, né? Às vezes o avô, ele cresceu, ele montou uma empresa, ele montou até um império, mas ele não estudou profundamente. E hoje, o neto e o filho têm que ser melhor. Ele tem que estudar, tem que entrar de cabeça em tecnologia, em gestão, certo? O pai, ele conseguiu ser bem-sucedido sem tudo isso. Então, a minha recomendação aqui é para os pais: invistam nos seus filhos, certo? Para que eles possam dar continuidade no negócio e ainda prosperar ainda mais. Então, esse é o ponto principal. Não é só passar, Não é mas só é passar com responsabilidade. Com responsabilidade. Eu até preciso fazer uma separação. Transferir patrimônio é diferente, né? De você Exatamente. transferir o comando. Ali, o bastão do negócio. Isso. Assim, muito bom, Leonardo. Obrigado. Então, assim, o pai, ele vai transferir ética, honestidade, atitude, certo? Prazer, mas a parte de conhecimento mesmo, propriamente dito, o filho tem que buscar no mercado. E essa busca no mercado, ela vem com estudos acadêmicos e, às vezes, eu falo, até fora da empresa do pai, certo? O filho, ele vai estudar, vai fazer uma faculdade, uma pós, vai trabalhar, às vezes, numa multinacional, vai entender o que é pressão, o que é meta, o que é horário, o que é chefe, certo? Para depois ele ir trabalhar na empresa do pai, sabendo as normas de empresa, os rigores que existem, os riscos que existem, entendeu? Então, tem que ter esse planejamento, ele tem que começar quando o filho é criança, não é na hora que o filho está lá. E assim, uma coisa para mim inadmissível não estou falando que isso é errado, mas na minha concepção, o pai não fez faculdade, ótimo, não tem problema nenhum. Aí o filho está no meio da faculdade, ai pai, está difícil, vem cá trabalhar com o papai. Não, você vai terminar a sua faculdade, você vai aprender, sabe assim, ali começa disciplina. Por que isso? Porque se o que está difícil eu vou recuar, então, eu também não vou conseguir levar. Isso para mim é amar o filho. Amar o filho não é aceitar a primeira dificuldade e já botar ali. Isso é amar o filho. Não, meu filho, você vai terminar, o que você precisa, eu te ajudo, certo? Mas você está colocando disciplina, rigores, que na hora que ele estiver no negócio do pai enfrentar dificuldades, ele vai saber, entendeu? Como enfrentar. E só para fazer uma observação também do que o Randolfo está falando, eu acho que é importante também a gente olhar o outro lado, porque nós temos aí integrantes, filhos e filhas, que não têm a aptidão, a menor aptidão para tocar o negócio. E está tudo bem, é uma opção dele, né? O que tem que ser feito é inserir algumas regras, que a gente chama aí as regras de governança, protocolos familiares. Para quê? Para que essa pessoa que não tem aptidão, que está fazendo um curso de medicina, por exemplo, ela não se sinta excluída do negócio familiar, que não cause conflito por falta de transparência, porque é muito comum, ali, às vezes, o filho que está tocando o negócio junto com o pai, ele vai adquirindo patrimônio também, porque ele está trabalhando, ele merece ser remunerado. E o filho que está afastado, às vezes, não teve um sucesso na profissão, volta e aí começa o conflito. Então, as regras de governança, esses protocolos familiares, são importantes por isso, que aí já deixa tudo muito bem estabelecido e provoca essa transparência, evitando os conflitos. Então, como eu ia tocar nesse assunto aí, nosso tempo aqui já está ficando curto. Esse filho, vamos imaginar ali 5 filhos, 2 estão completamente fora. Uhum. Mas o patrimônio é deles. Isso, é importantíssimo a gente fazer essa separação, né, Randolfo? Eu queria. Você tem o patrimônio é de todos os herdeiros, tá? Agora, você pode separar, você pode explorar esse patrimônio por meio de uma empresa, né?
você pode fazer exploração por pessoa física. E aquela pessoa que está afastada, ela vai ter uma participação Uma renda. nos resultados, nos lucros Isso. daquela empresa familiar. Mas aquele que está à frente da operação e tocando o negócio, ele tem um rendimento, uma remuneração diferente. Ele vai ter essa renda do patrimônio e o E salário do trabalho. de Isso, trabalho. exatamente. Esse salário é o que a gente chama de prolabore, que seriam os sucessores gestores, né? Ele vai ter essa remuneração, ele participa do negócio, certo? Só que aquilo que o Leonardo falou, para ele participar, ele precisa ter o perfil e estar capacitado. O perfil é o primeiro ponto, Fabélia. Ele tem um perfil para aquela oportunidade que tem na empresa, seja financeiro, comercial, produção, né? Tem o perfil, mas não está capacitado. Ótimo, então vamos capacitá-lo, certo? Aqui, rapidamente. Vamos imaginar que um mora fora do país, outro é pesquisador, o outro é advogado, um dentista, médico, enfim, mas não tem ninguém com um perfil. Esse grupo pode contratar um gestor, pode contratar um consultor para ficar ali fazendo esse trabalho e sendo supervisionado por Perfeito. eles. E ele pode contratar um consultor e mesmo que a família tem lá 5 filhos, 2 estão no negócios, certo? Estão no negócio. E tem 3 que não estão. E precisa de alguém específico para uma função, contrata no mercado. Isso é muito comum. O que a gente está percebendo é uma evolução na gestão da empresa rural. Isso é muito importante a gente dizer. A gente está acompanhando isso, é um momento histórico. Né? Só que esse mecanismo ele já existiu nos outros setores. Então a gente vê, por exemplo, grandes famílias, empresários lá em São Paulo, por exemplo, que passaram por isso. Né? E quando você tem, é muito comum contratar uma gestão profissional. O controle da empresa é familiar, mas quem toca a operação são profissionais contratados por essa família. Né? E isso talvez seja muito eficiente. A gente já começa a perceber isso no setor do campo. No fundo, o que a gente quer? Foi até a nossa conversa na abertura da Espaja, né? Profissionalizar a empresa rural. Não é mais roça, não é mais fazenda, é empresa rural. E tem que ter tudo isso, uma gestão profissional, definição de cargos, definição de papéis e responsabilidades. Aquele mesmo organograma de uma empresa urbana. Isso. Igual. Tem departamento comercial, financeiro, administrativo, produção. Em alguns casos, dependendo do tamanho da empresa rural, você pode acumular, certo? Algumas coisas, mas dependendo do tamanho, ela tem que ter as funções bem estabelecidas. Alguns vão ser assumidos por pessoas da família e outros por pessoas do mercado. Se a gente quer uma longevidade da fazenda, da empresa rural, ela tem que se profissionalizar para ela durar mais 50, 100, 200 anos. Senão, ela vai viver enquanto a figura paterna estiver viva e depois ela vai ficar todinha arrebentada por conflitos familiares, né? Interesses pessoais. Então, toda essa recomendação que a gente está falando, e às vezes a gente parece duro, mas não somos duros. O que a gente quer é manter a família, a gente quer manter a empresa, mas para isso tem que seguir algumas regras básicas que a gente está aqui orientando. Isso é por amor, pela harmonia, certo? E manter o patrimônio por muito tempo. Eu quero agradecê-los pela participação. E o assunto, como eu sempre falo, é um assunto gostoso, dá para a gente conversar mais vezes, trazer mais provocações para tirarmos dúvidas e sempre esclarecer esse assunto. Muito obrigado. Obrigada, Randolfo. Um abraço, Valeu, valeu, tudo de obrigado bom. a todos. Obrigada, Leonardo.